Muito bem, pessoal, como continuação da nossa aula, vou fazer aqui o botão fechar. Então, eu vou lá na aba Layout, vou selecionar o ícone, né, Draw AP Div, cliquei e vou fazer aqui um quadrado sobre o banner em Flash, ok? Deixei ali. O que eu já vou fazer? Eu já vou dar nome para ele, então vou dar um nome fechar, ali para aquela div. Lá no painel CSS Styles, ele já alterou. O que a gente vai ter que fazer de novo? Ó? Como ele fica incorporado no HTML, eu vou arrastar ele para minha CSS do site e vou deletar a tag style, porque eu não quero nada incorporado. De novo, isso aqui é uma div absoluta, então eu vou ver lá no código se ela está dentro da div cont texto, ela tem que estar, né? Dentro da div cont texto. Aqui tá fechar, então ela não tá. Vou selecionar ela e vou colocar ela dentro da div cont texto, ok? Ela se desloca um pouco, isso é normal, né? Porque eu modifiquei o elemento pai dela. E aí eu já vou posicionar ali essa minha div fechar. Como eu tenho que colocar alguma coisa ali, pode ser uma imagem. No nosso caso aqui, eu vou escrever fechar e vou dizer que esse fechar vai ser um link morto, ou seja, vou só colocar ali um jogo da velha. Para me enxergar melhor essa div, eu vou colocar uma cor de fundo para ela. Então, lá no background, vou botar um tom de cinza, senão não vou enxergar ali, né? E aí eu já tenho. Lembro que dentro dessa div vocês podem estar posicionando o que vocês quiserem. Vamos ver como é que ela tá ficando lá no navegador. File, Preview em Browser. Vou salvar a CSS também. E tá ali o meu botão fechado. Só que no momento não tá fechando nada, né? Então, fiz um link morto. Vou deixar selecionado agora o botão fechar. E vamos lembrar, aqui eu tenho a fechar, aqui eu tenho o ban SWF. Seleciono ele, vou lá do lado do painel CSS Styles, tem um painel chamado Tag Inspector. Vou clicar em Behaviors, que são os comportamentos, cliquei ali e clico no botão de mais. Quando eu clico no botão de mais, vai ter uma opção Show Hide Elements, porque na realidade a gente envolveu os elementos numa div. Cliquei ali e aí eu vou mandar esconder quem? O fechar. Então, hide para o fechar, hide para o ban SWF e o object, que é a tag object, né? Flash ID, hide para ela também. Então, na realidade, eu estou mandando esconder esses três elementos, que é a div que está envolvendo o meu banner, a tag object, que tem um ID, e o botão fechar. E, ok. A partir de agora, isso é um comportamento, ou seja, quando eu clicar, ele vai esconder os elementos. Vamos testar lá no navegador? Salva. Cliquei, fechou. Posso mandar carregar de novo. Quando eu mandar carregar de novo, ele aparece. Cliquei e ele fechou. E fecha mesmo, ou seja, não tem nada aqui. Isso é uma das formas que eu acho mais simples. Eu sei que existem JavaScripts que faz o botão fechar pode estar incorporado dentro do SWF, mas é uma das formas mais fáceis e não tem mistério nenhum, ok? Então, boa sorte!